Olá, pessoal. Vamos conversar hoje sobre reservas de lucros a realizar. Sou o professor Jair e estamos juntos aí nessa missão na preparação para o exame de suficiência em concursos públicos. Pois bem, eu escolhi uma questão que abrange vários aspectos da Lei 6.404, inclusive das duas reservas que dão um trabalhinho, né? A reserva legal e a reserva de lucros a realizar. Vamos lá. Em 31 de dezembro de 2011, constava no livro Razão da Companhia ABC, entre outras, as seguintes contas e respectivos saldos. Aqui ele dá uma relação de saldos. A gente vai analisar cada um deles ao longo da questão. No final do exercício, foi apurado um lucro líquido no montante de 25 mil. E aí ele diz, considere as seguintes informações complementares. Também vamos analisar cada informação complementar dessa. E no final, a questão diz: o valor que a companhia poderá registrar como reserva de lucros a realizar, aí ele dá os valores de 500, 1.000, 1.100, 4.100, 5.500. Pois bem, vamos ver os pontos importantes da Lei 6.404. O artigo 93, ele traz como constituir a reserva legal. Em linhas gerais, a reserva legal, ela é constituída de 5% do lucro líquido. Mas não é só calcular 5% do lucro líquido e colocar o valor na reserva legal. Você tem que estar atento aos 20% do capital social. 20% do capital social realizado é o teto. Então, você calcula 20% do capital social e fica de olho no valor dos 20%. Esse é o teto, não pode ultrapassar esse número. A lei também fala dos 30% do capital social, como teto facultativo. A gente vai fazer esse cálculo também. Eu tenho certeza que vai ajudar os senhores a relembrarem o cálculo de reserva legal. Então, para a reserva de lucros acumulados, de lucros a realizar, nós temos dois pilares. Você calcula os valores de dividendos e calcula os lucros efetivos do período. E aí que você compara o lucro efetivo do período com o valor dos dividendos. A diferença, e aí vem o que diz a lei. A diferença, esse excesso, ele poderá constituir a reserva de lucros a realizar. A gente vai fazer isso com tranquilidade. Vamos seguir. Lembrando o cálculo da reserva legal. Você tem o teto, que é de 20% do capital social realizado, e você tem a reserva legal, que é de 5% do lucro líquido. Tranquilo? Na questão, ele não disse o capital social realizado. Ele diz assim, ó, o capital subscrito de 80 e o capital a realizar de 15. Esse capital a realizar, ele é o que vai se realizar, como também é chamado de capital a integralizar. Logo, esse número é de 15 mil, uma conta redutora do patrimônio líquido, 80 menos 15, temos aqui o capital social realizado, que é de 65. Foi fácil, tranquilo, né? Então, voltemos para o cálculo. Temos, então, 20% de 65 mil. Essa continha dá 13 mil. Esse é o teto. O teto de 13 mil e a reserva legal, no seu saldo total, não pode ultrapassar 13 mil. Então, voltemos aqui para a reserva, para olhar a reserva legal. Olha. 12 mil. Está vendo, negrito aqui? A reserva legal, 12 mil. Se o teto é de 13 e nós temos uma reserva legal de 12, então, filhinhos, só cabem 1.000. Não podemos ultrapassar R$ 1.000 adicionais da reserva legal por conta do teto. De qualquer forma, vamos calcular a reserva legal pelos 5% do lucro líquido? Então, o lucro líquido é de, vamos olhar para a questão, no final do exercício foi apurado um lucro líquido de 25 mil, aí negrito, 25 mil vezes 5%. Temos aqui um valorzinho que seria o da reserva legal de 1.250. Vamos ignorar essa informação. Por que 1.250? Com 12 mil, daria 13.250. Não há condições de ultrapassar 13 mil por força da lei. Tranquilo, então, né? Vamos ver o teto facultativo. Vamos relembrar também. Nós temos que o teto facultativo é de 30% do capital social realizado. Então, o teto facultativo de 30% de 65 mil.
Essa continha está 19.500. Então, a reserva legal mais a reserva de capital, a gente vai olhar na questão essas duas rubricas e ver se ultrapassa 19.500, né? A reserva legal, nós já vimos agora, é de 12 mil. Vamos olhar na questão o valor das reservas de capital. Então, lá na questão, a gente tem aqui, ó, reserva de capital, 5 mil, tá vendo negrito aqui? 5 mil. Então, 12 mil mais 5 mil, temos 17 mil. Não ultrapassou o teto facultativo. Então, a empresa, ela continua obrigada a constituir a reserva. Então, temos 17 mil, comparamos com 19.500, então não atingiu o teto da faculdade de constituição da reserva legal. Obrigatório constituir reserva legal, e no nosso caso será de 1.000. Voltemos agora para o cálculo da reserva de lucros a realizar. O que é que diz a legislação? No exercício em que o montante dos dividendos obrigatórios calculados nos termos do Estatuto ou do artigo 202 da Lei das SAs ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a Assembleia Geral poderá, olha só, em negrito, poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar o excesso à constituição da reserva de lucros a realizar. Esse é o texto que vai nos ajudar. Então, vamos agora calcular os dividendos. A gente vai comparar, na verdade, os dividendos com os lucros que se realizaram. Então, a diferença é o valor que poderá ir para a reserva de lucros a realizar. Primeiramente, temos o lucro líquido, já vimos aqui que é de 25 mil. Vamos tirar o valor da reserva legal, também já sabemos que é de 1.000. Vamos agora para a reserva de contingências. Ei, a reserva de contingência, a gente vai ter que olhar a questão e ver o que é que foi dito sobre essas reservas. Lá na questão, olha bem aqui, esse item que está em negrito, o saldo indicado na conta reserva para contingências correspondeu ao valor constituído de 10 mil em 2010 e não utilizado em 2011. Ora, você tem um valor que foi constituído em 2010 e não foi utilizado em 2011. O que é que a lei manda fazer? Você tem que reverter esse valor. O saldo da reserva para contingência deve ser revertido por conta de uma não utilização. Ok? E no item 4, ele diz: a diretoria propôs à Assembleia Geral a constituição de uma reserva para contingências correspondente a 15% do lucro líquido do exercício. Você reverte a reserva para contingências que não foi utilizada em 2011 e a nova reserva para contingências, ela será de 15% do lucro líquido. Vamos seguir. Então, aqui na questão, nós temos reserva para contingências 2.500. Olha só, 2.500 está aqui em negrito. Vamos reverter esse valor. Então, dos 25 mil, tiramos 1.000 de reserva legal. E agora acrescentamos 2.500 na reversão de reserva para contingências. E a nova reserva para contingências? A questão falou que é 15% do lucro líquido. Então, vamos seguir o nosso raciocínio. 15% de 25 mil. 15% de 25 mil é 3.750. Então, passe a régua agora. Nós temos 5 mil menos 1.000 mais 2.500 menos 3.750. Nós temos um lucro ajustado de 22.750. Ei, quantos por cento corresponde aos dividendos, dito pela questão? Vamos olhar. A questão informa no item 5, de acordo com o Estatuto da Companhia, o dividendo mínimo obrigatório corresponde a 40% do lucro líquido ajustado. Vamos aplicar, então, 40% e temos aqui o número de 9.100. Esse é o valor dos dividendos. Vamos partir agora para o lucro realizado. Alguns de vocês certamente farão essa pergunta. Professor Jair, por que não entraram as reservas estatutárias? Tudo bem, vamos ver o que diz a lei?
As reservas estatutárias e as reservas de lucros a realizar não poderão prejudicar o cálculo e distribuição de dividendos obrigatórios. Tranquilo? Foi por conta disso. Então, lucro realizado. Temos 25 mil. Vamos ver o que é que tem de lucro que não se realizou no período dito pela questão. Olha só, a questão. Ah, tá. Primeiramente, vamos ver o que diz a lei. A lei, ela diz que o excesso entre os dividendos e o lucro que efetivamente se realizou poderá ir para lucros a realizar. E ainda cita os itens especificamente. O resultado líquido positivo da equivalência patrimonial. Está vendo? E no item 2 ele diz o lucro, rendimentos ou bens líquidos em operações ou contabilização de ativos e passivos pelo valor de mercado cujo prazo de realização financeira ocorra após o término do exercício social seguinte. Ei, esse item 1 e o item 2 não são lucros efetivos do período. Eles terão que ser excluídos. Então, vamos fazer. Olha só, a questão agora, olhando para ela, ela diz: o resultado líquido positivo da equivalência patrimonial foi de 7.500. E ela também diz que o ganho em operações de ativo realizável a longo prazo importou em 9.500. Filhinhos, vamos excluir esses dois números. Então, do lucro realizado, temos o resultado líquido de equivalência patrimonial, menos 7.500. E o ganho com operações de longo prazo, temos aqui o valor de 9.500. Tiramos esses dois números, passa a régua, temos aqui 8.000. Esse é o lucro que efetivamente se realizou no período. Vamos buscar a diferença, né? Então, 9.100 menos 8.000, temos aqui 1.100. Esse é o número que poderá ser constituída a reserva de lucros a realizar. Ok? Fácil, então, né? Então, o valor que a companhia poderá registrar como reserva de lucros a realizar é a letra C, 1.100. Espero que esse vídeo tenha ajudado os senhores nessa missão de passar no exame de suficiência.